quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, 22 horas, Camboriú. Estamos na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Litoral, né? Na verdade, existe Balneário Camboriú, que é o litoral, que eu digo é a beira d'água, a beira da praia. A água, a areia é Balneário Camboriú. E 3 quilômetros para dentro do continente é Camboriú. Muitas pessoas não sabem, né? Que existem duas cidades, Balneário Camboriú e Camboriú fica, digamos, para trás. Depois que ultrapassa-se, ou passa-se, melhor dizendo, a BR, né? Tem a BR-101, passa-se a BR que fica a 2 quilômetros do mar, em alguns lugares 1 quilômetro, né? Outros lugares 3 quilômetros do mar, mas ela corta, né? É quase uma diagonal cortando por trás. Passou a BR, anda-se um pouquinho mais, 1 minuto, em qualquer direção, anda 1 minuto, tu já está em Camboriú, né? É onde eu estou. Eu vou falar alguma coisa sobre a Itália 1990. Eu tive uma visualização aí no canal, né? Pelo que eu entendi, eu tive uma visualização, mas não tive inscrito. Alguém deve ter só visualizado um vídeo. Ótimo. Eu não ter ninguém aqui me dá uma liberdade assim que olha, chega a me assustar a liberdade de poder falar o que eu quero e colocar no YouTube, porque eu sei que ninguém está assistindo, né? Mas então teve uma visualização, né? Dizer assim, ó, apesar de eu falar alguma coisa sobre a Itália 1990 agora, eu vou partir para um lado do assunto que é mais sobre perfeição. O que é a perfeição, né? Eu na Itália, em 1990, eu começava numa garagem, né? Um estacionamento, garagem, onde também se lavava veículos, carros, né? E essa palavra talvez eu vá usar outras vezes. Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul. Para nós, um local onde se lava um carro, um estabelecimento comercial onde se lava um carro é uma lavagem. Uma lavagem. Aqui em Santa Catarina, onde eu estou, um lugar desse se chama lavação. Lavação. Eu sei que em São Paulo é os lava rápido, lava jato, lava isso, lava aquilo, né? Mas eu vou ficar aqui bem pelo sul, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e eu próprio já estou dizendo lavação, já não digo mais lavagem como se dizia no Rio Grande do Sul. Então, digamos que essa garagem tinha uma lavação, né? A gente lavava veículos lá e tinha estacionamento, né? O meu primeiro dia de trabalho foi num sábado, era sábado. Isso foi, a gente viu o lugar procurando funcionário na sexta e daí já acertamos ali, ficou eu escolhido para trabalhar. Eu tinha que retornar no outro dia, que era sábado, né? E o chefe lá, o capo italiano, chegou e disse, não, tu vem amanhã às 7 da manhã. Chega aí às 7 da manhã. Pouco eu entendi de tudo que ele falou ali, eu só entendi que era isso. Eu tinha que estar lá, ele me mostrou, acredito, até no relógio, ó, 7, né?
E 7 até um número em italiano é 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é 7, eu acho. Eu acho que é. Tô esquecendo o italiano. Daí ele disse, não, às 7 tu chega aí. E eu, no outro dia, a gente dormiu na estação da Milano Centrale, que é a estação de trem, jogado lá num canto, nos sacos de dormir. E os meus outros 2 colegas que estavam comigo lá, brasileiros, continuaram dormindo. E eu acordei cedo, tipo 6 da manhã, para chegar na garagem às 7. Eu tinha que pegar um metrô e tal, era um caminho assim, eu pegava um metrô e descia próximo, tinha uma estação do metrô na esquina, né? Na rua, na esquina, tinha uma estação de metrô. Moscova, né? Até hoje existe, 32 anos depois que eu estive em Milano, 1990, né? Eu vejo nos mapas aí, no Google, existe ainda a Estação Moscova. E a garagem ficava na Viale Moscova, né? Mas eu já vi Via Moscova, é a mesma. Viale, Via Moscova é a mesma. Bem central, assim, centralíssima, assim, bem no centro mesmo. Eu fui para essa estação, para essa garagem às 7 da manhã, né? E quando eu chego lá, o capo, o chefe, me dá um jaleco, né? Jaleco é um avental, né? Mas não é exatamente um avental. Um jaleco, ele é algo que os médicos, enfermeiros, mecânicos, pessoas que fazem algum trabalho que precisa de alguma proteção ou alguma identificação, né? Até uma esteticista, sei lá, qualquer profissão aí usa um jaleco, né? Então ele me deu um jaleco azul. Até hoje eu me lembro a tonalidade daquele azul. Era um azul médio, não era um azul escuro e não era um azul muito claro. Era um azul médio, mas era bem azul. Tu batia o olho naquilo, era azul. Ele me deu um jaleco daqueles, né? E eu tô com soluço, me deu uma travada e me deu até sono agora, bocejo, né? Mas continuando. Daí ele me deu aquele jaleco e começou a me explicar como que se subia os carros nos elevadores, descia os carros nos elevadores e tal. E eu até pouco entendi, assim, do italiano e tal, né? 99% do que ele falou, eu não entendi nada, né? E o italiano, ele fala rápido, né? E uma das primeiras palavras que eu aprendi foi piano, piano. Piano não é piano de tocar, piano é calmo, calmo. Tu quer pedir para uma pessoa falar calma, é piano, piano, piano é calmo. Eu pedia para ele falar calmo, né? Eu quero pausado para eu entender. E ele falava blá, 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 e eu não entendia nada, né? Mas eu estava ali, ele ia me indicando e tal, mostrando. E eu manobrei alguns carros, alguns veículos lá, manobrei. Ele viu que eu tinha o domínio dos veículos, né? Só no sentar no banco do carro, ele, né? Tu vê, quando uma pessoa tem domínio, ele senta, ele liga, né? Ele sabe o que ele está fazendo. E ele automaticamente viu que eu tinha o domínio do veículo ali e tal, né? E estacionava muito bem, né? Tipo, a garagem era muito apertada, né? Era em andares, né? Tinha 6 andares, se eu não estou enganado. E num andar ficava a lavação e nos outros andares era estacionamento, né? Só que tinha os veículos já que ficavam na garagem, que dormiam na garagem, que eram, né, fixos da garagem lá.
estacionados, outros entravam, saíam, tinha um estacionamento rotativo de clientes que chegavam, saíam, e tinha bastante veículos, então era apertado, tipo assim, né, tu saía do elevador, o jogo para te sair do elevador, para fazer as manobras, desviar, entrar no meio dos outros carros, sair, entrar, era tudo muito apertado. Quem não tivesse domínio não servia para aquilo, né? E ele viu, me mostrou lá e tal, e logo ele já disse, esse cara aí estaciona melhor que eu, sabe? Tipo, com certeza ele pensou isso, sabe? Isso aí é um cara que tem domínio de carro direto, né? Esquece. Esse cara aí bota qualquer carro em qualquer lugar e tira de qualquer lugar também, né? E por ser sábado, né? Sempre o final de semana o pessoal lava mais os veículos e tal, né? E até a maior parte do tempo eu lavei carros. Eu não, né? Eu fiquei mais na lavação, fiquei lavando. Chegava um carro, lava esse carro, papapá. E tinha um filipino lá, né? O filipino meio que foi me dar as dicas de como usar lá a mangueira, né? Que tinha mangueira com pressão, com água pressurizada, tinha água quente, tinha água fria, tinha, né, o shampoo, negócio e tal, o detergente para adicionar e tal, né? O material que a gente usava para lavar, as esponjas, os panos, né? Tudo lá em função da lavação dos carros. E o filipino também só me deu umas dicas lá e o filipino saiu fora. O filipino, tipo assim, cara, esse cara sabe lavar carro melhor que eu. Então, olha o que eu tô te falando. O cara que me mostrou a direção viu que eu dirigia melhor que ele. O cara que me mostrou lá como se lavava carro, como é que, né, tinha que fazer isso, fazer aquilo, passar o pano aqui, tirar não sei o que, ali o tapete lá, tira o tapete, lava o tapete. O cara viu que eu fazia aquilo melhor que ele. Com certeza ele viu, né? Esse cara aí sabe lavar carro melhor que qualquer um, sabe? Por que que eu te disse que o áudio ficava no lado da perfeição, né? Apesar de ser Itália 1990, ficava na perfeição. Porque eu sempre tive isso comigo, sabe? Tudo que eu faço, que eu boto a mão, que eu penso, que eu desenvolvo, tem que estar na perfeição. Te dizer que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo? Claro que não, claro que não. Mas eu busco a perfeição, né? Perfeito, perfeito ninguém é, te digo com toda a certeza do mundo. Tu pode pegar pessoa que tu diga, não, mas o salto mortal foi perfeito. Existe alguma coisa naquele salto que poderia ainda ser melhor do que foi. Mesmo todos tendo dado nota máxima, né? Poderia ter sido melhor. Por quê? Porque isso vem de quem busca a perfeição. Tu nem acha que aquilo ali está perfeito. Tu quer mais perfeito do que o perfeito. O que que eu estou te dizendo? Então, quando eu manobrei aqueles carros, quando eu lavei aqueles carros e tal, quando os caras botavam o olho e diziam, cara, esse cara faz isso com uma perfeição. É perfeito. Tu olha o carro lavado, tu pode abrir o capô, tu pode abrir o porta-malas, tu pode levantar os tapetes, tu pode olhar embaixo dos bancos, tu pode olhar o teto, tu pode olhar cada cantinho dos vidros, tu não vai ver nada sujo, tu vai ver aquilo limpo, 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 né? O que que acontece? Eu acredito que foi logo depois do almoço, do horário que se almoçou, tipo 2 horas da tarde ali e tal, algo em torno disso. O capo esse, o chefe me chamou. O cara, né, a gente às vezes estava no andar de cima lá, ou tinha largado um carro, estava descendo no elevador, ou estava no quinto andar lá lavando um carro e tal. Era nesse horário, depois do almoço, o chefe me chamou. O capo lá me chamou. E eu pensei assim, cara, o cara me chamou para mandar embora. O cara vai me mandar embora. O cara vai dizer, eu não te quero aqui por isso, por isso, por isso. Tu não fala italiano, tu não entende o que a gente diz, tu não, né, tu não
Se eu digo que é para lá, tu vai para cá, tu não sabe nada de italiano, tá muito complicado trabalhar contigo. Foi isso que eu pensei. Eu pensei, o cara vai dizer, olha, né, tu trabalha bem e tal, mas não é exatamente a pessoa que a gente... Eu imaginei que era isso que o cara ia me dizer. E eu digo, cara, não deu certo. O cara não gostou do meu trabalho, do jeito que eu manobro o carro, do jeito que eu lavo o carro. É isso aí, né? E eu já fui preparado para ir tirando o jaleco. O cara me chamou lá embaixo, eu já fui desabotoando. O jaleco era abotoado, eu já fui desabotoando o jaleco. Eu digo, tá, tô fora. O cara nem quis que eu ficasse o dia inteiro. 2 horas da tarde o cara já vai me mandar embora. Ó, das 7 da manhã às 2 horas da tarde eu já fui demitido. Ninguém quer saber de mim aqui, né? Daí esse capo chamou, começou a falar comigo italiano e eu não entendia nada. E eu digo, tal, não entendia nada. Ele viu que eu não estava entendendo nada. Ele me chamou assim, foi fazendo gesto, foi me chamando, me chamando. Me chamou lá para frente da lavação da garagem, onde estava o cartaz que eu tinha visto. Cerca-se, né? Procura-se, né? Onde eu tinha visto o cartaz que eles estavam procurando funcionários. E ele viu que eu não estava entendendo nada do que ele estava me falando. Ele viu, eu estava assim olhando, eu olhava para ele e dizia, tá, mas não estava entendendo nada de tudo aquilo que ele estava me falando. Ele pegou, me chamou até a frente lá onde o cartaz ainda estava lá, estava grudado lá no vidro, lá estava fixo no vidro. Ele pegou o cartaz, arrancou o cartaz, pegou, arrancou, puxou o cartaz, rasgou. Simplesmente puxou o cartaz, rasgou na minha frente e fez sinal com as mãos. Não quero mais outro, não quero, é tu. Daí ele apontou para mim, é tu, o meu lavador de carro, meu manobrista é tu. Ou seja, o cara estava todo aquele tempo querendo dizer que eu tinha feito as coisas corretíssimo, que ele não precisava mais contratar outro, ele já tinha contratado o cara certo e o cara certo era eu. Tu vê às 2 horas da tarde. Ou seja, eu interpretei completamente o contrário. Eu achei que o cara, das 7 da manhã às 2 da tarde, viu que eu não sirvo para coisa e nem vai esperar o dia inteiro. E era exatamente o contrário. Das 7 da manhã às 2 da tarde, o cara viu que eu era perfeito para lavar carro, para estacionar carro, para manobrar carro. Não precisava contratar mais ninguém. Quem era o contratado que ele queria era eu mesmo. Estava certo, estava tudo ótimo. Daí eu entendi. Eu digo, tá. Daí eu entendi tudo aquilo que ele estava falando em italiano, que eu não estava entendendo nada. Ele puxou o cartaz, rasgou na minha frente. Não quero mais ninguém, é tu é o cara. Ele viu que eu fazia as coisas com perfeição. Voltando então ao tema que eu queria desenvolver, que era perfeição. Cara, onde que eu cheguei na minha vida com toda essa minha perfeição? Se eu te contar para vocês que eu não cheguei em lugar nenhum. Sabe, aquela expressão que a gente usa, eu dei com os burros na água, não cheguei em lugar nenhum. Não me desenvolvi profissionalmente como eu queria, não cheguei lá num estado de família, de casamento, ou de estrutura familiar, ou de imóvel, ou de veículos, ou de estrutura financeira, nada disso. Eu não cheguei em lugar nenhum com toda a minha perfeição. Vou linkar um pouco assim, completamente fora. Eu tô com um problema na minha moto. Minha moto tá desde segunda-feira quebrada, deu um problema de elétrica e tal. Eu fui pro YouTube pesquisar como que se arrumava aquilo, o que eu tinha que checar, o que eu tinha que ver e tal. Tudo que eu mexi, que eu fiz na moto, eu estava no caminho certo. Mas sem as ferramentas que eu precisava lá para medir corrente, voltagem, continuidade. Umas coisas que tu vai ver, isso é só da parte elétrica. E eu sabia que o problema estava ali, era um problema elétrico na moto. E eu fazendo aquilo com perfeição. Sendo que eu estou fugindo da perfeição, eu não quero mais ser perfeito, eu não quero ser o melhor do mundo, eu não quero resolver, eu só queria resolver aquilo para mim, sair andando com a moto e deu.
mas eu não queria fazer o melhor conserto, a melhor descoberta do problema elétrico da moto. Não, eu queria sair andando e não consegui, sabe? Chegou uma hora, eu digo, cara, não dá mais, já não... Sem equipamento e sem as informações no YouTube, sempre tu tem que assistir 1000 vídeos para tirar um passo de cada um daqueles 1000 vídeos. Ninguém te dá um parecer completo num único vídeo e são informações erradas, contraditórias e faltando pedaço, tu não chega em lugar nenhum. Mas se eu tivesse um tempo, se eu tivesse os equipamentos, com certeza eu resolveria o problema da moto. E dinheiro para, né, investir em alguma coisa, em alguma peça. Ok, acabei numa oficina, empurrando a moto até uma oficina, a moto está lá na oficina. Mas assim, ó, 99% do meu problema eu resolveria com uma bateria da moto. Isso que eu quero dizer. Eu digo, cara, essa minha bateria aí já não tá coisa, essa bateria já é usada, já tá gasta e tal. Eu digo, dentro do que eu imagino que seja, do que eu pesquisei, se eu meter uma bateria nova, eu ligo essa moto, né? Mas o que? Eu não tenho dinheiro para comprar a bateria nova. A minha moto, se eu comprasse a bateria nova e nem fosse o problema da bateria, eu não perdia nada. Porque a minha bateria já está velha, está desgastada, tá ruim, realmente ela está ruim. Então eu digo que uma bateria nova eu não vou perder nada. Se eu comprar e o problema for outro, eu não perco nada, porque já está na hora de eu colocar uma bateria nova. Mas dentro de tudo isso eu não fiz isso e levei para a oficina e deixei para o cara descobrir. E realmente o cara falou, um dos problemas é a bateria. O primeiro problema que ele identificou foi a bateria, então eu não estava errado. Perfeição. Onde que eu cheguei com a perfeição? Em lugar nenhum. E daí, já que eu estou falando da Itália, estou falando de mim, estou falando da Itália de 1990, do meu conceito de perfeição, se eu vou falar um pouquinho de autismo. O meu filho tem moto, ele está com um problema aqui de documento, para não documento dele, carteira de habilitação e tal, não pode usar a moto. A moto dele está parada. Eu ainda disse esses dias para ele, cara, liga aquela moto, faz a moto funcionar, senão tu vai perder bateria, a moto estraga até de ficar parada. Eu digo, vai lá e liga aquela moto, pelo menos faz ela trabalhar o motor. E trabalhar a bateria elétrica, essas coisas. Das soluções que eu poderia ter dos meus problemas era dizer para o meu filho, cara, dá um jeito de me trazer a tua bateria, ou eu vou lá e busco a tua bateria da tua moto e tal. O autismo do meu filho é tão complicado que eu pedi para ele tirar a bateria da moto dele para trazer minha bateria, ou eu ir lá buscar a bateria e tal. Para ele aquilo é uma operação tão complexa. Para um autista, aquilo é uma operação tão complexa que simplesmente eu desisti de pedir. Desisti. E é nesse sentido que eu estou desistindo do meu filho. O meu filho ficou a pessoa mais distante do tipo de pai que ele tem. Ele tem um tipo de pai que quer resolver tudo, um pai que busca a perfeição, um tipo de pai que briga por tudo, um tipo de pai que luta por tudo e que tenta pelo menos resolver tudo. O meu filho é o oposto de tudo isso. É um cara que não resolve nada, que não faz nada e pelo contrário, vai fazendo as coisas para o lado mais atravessado possível para que não funcione, para que não dê certo, para que não se faça, para que não se resolva. É muito complicado. Então, assim, ó, talvez isso explique um pouco toda a minha situação. Mas era um áudio talvez mais para mim. Gravei, está gravado. Se alguém escutar e quiser dar algum comentário e quiser se inscrever para escutar mais alguma coisa da minha vida, valeu, pode ser. Agradeço. Tchau, obrigado. Fui.